Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando novamente sobre o livro de Eclesiastes com a temática Um Olhar sobre um Velho Rei. E o tópico de hoje são riquezas. Como já foi dito previamente, é muito importante se dar uma olhada nos vídeos anteriores, vou deixar o link aqui abaixo. Nós já falamos sobre quem é o autor do livro de Eclesiastes, que foi o Salomão. Historiadores dizem que foi já no fim da sua vida, já mais velho. E nós já entendemos que ele fala sobre tempo e eternidade. Ou seja, ele fala que tudo tem um propósito determinado, um tempo certo, e que há um desejo do homem pela eternidade. E aí vamos começar a pensar numa palavra que é muito falada no texto todo, e quando você estuda, é bem comentada, que é satisfação. Onde está a satisfação de Salomão? E isso tem tudo a ver com riquezas. E aí eu queria primeiramente ler um texto que está no livro de Eclesiastes, o capítulo 5, a partir do versículo 10. Vamos ler do 10 ao 12. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Salomão, ele pode falar isso com muita propriedade, porque ele é um homem extremamente rico. Nós comentamos isso no primeiro vídeo. É importante essa sequência. Ele foi o rei mais bem sucedido da sua época e do que havia de vir, tanto que ele construiu uma das coisas mais belas, que é o Templo de Salomão, adornado em ouro, algo lindo. Só que a pergunta que nós temos que fazer é: qual a riqueza que realmente vale a pena? Primeiramente, se você fosse conceituar a riqueza hoje em dia, alguém ia falar dinheiro, casa, uma empresa bem sucedida. Talvez uma riqueza hoje fosse ser dono da Google, ou ter muito dinheiro, ganhar na Mega Sena. Mas o que é de fato a palavra riqueza? Eu prefiro atribuir riqueza a aquilo que tem valor. Ou seja, ter riqueza é ter valores, coisas que nós valorizamos. E, obviamente, dinheiro é uma fonte de riqueza, ter bens materiais é uma fonte de riqueza. Assim como uma família, assim como amigos, assim como um bom relacionamento, assim como, e principalmente o relacionamento com Deus, são riquezas. Porém, quando nós sabemos que riquezas são coisas valiosas, nós temos que entender o que Salomão está querendo passar para nós. A riqueza do mundo atual é o dinheiro. E nós não podemos ser hipócritas de falar: nós não precisamos de dinheiro, nós não usamos dinheiro. Todos usam dinheiro, todos eles utilizam das moedas. Porém, o cristão ele precisa ser desprendido da prioridade que o mundo dá ao capital. A nossa prioridade é o reino de Deus. A nossa prioridade é buscar a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E isso significa que quando nós colocamos numa balança, eu devo trabalhar ou eu devo fazer o que Deus quer de mim? Porque trabalhar vai me dar tanto em dinheiro e aqui não vai me dar tanto. A nossa prioridade deveria ser Deus. Porque eu acho muito interessante a parábola que diz que o reino de Deus é como um homem que encontra um grande tesouro, aí ele enterra, vende tudo que tem e compra o terreno onde está aquele tesouro. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha não era mais valioso do que a riqueza que ele encontrou no reino de Deus. E aí é um parâmetro que Salomão ele deixa claro de alguma forma, mas fica meio que em parábola. Eu acho engraçado porque ele fala: cara, eu curte a vida, cara, faça isso, eu fiz aquilo, eu vi da loucura, da insensatez, eu usei do meu dinheiro, eu usei do suor do meu trabalho, eu fiz tudo possível e usufruí disso, riquezas materiais. Só que ele entendeu que havia um anseio do coração dele pelo que era eterno. E assim como Jesus falou, Salomão também deixa bem claro sobre a riqueza. Existe a riqueza que a traça consome, que a ferrugem alcança, que o ladrão rouba, e as riquezas que não são perecíveis. E fica o questionamento: quais são
as nossas riquezas. É interessante porque a Bíblia diz também sobre onde estiver o nosso tesouro, também estará o nosso coração. E eu queria destacar um pouco do que Salomão fala nesse texto lido, sobre aqueles que adquirem riqueza de material, dinheiro, incrivelmente gastam cada vez mais, são mais ambiciosos e não têm tranquilidade. E ele faz um paralelo bem interessante sobre um trabalhador que, por mais que ele ganhe pouco ou muito, ele consegue dormir tranquilo. A Bíblia diz em Hebreus para nós nos esforçarmos para entrar no descanso do Senhor. O grande problema é que uma pessoa que corre atrás de dinheiro, ela não está correndo atrás de Deus. Ela está correndo atrás de valores físicos. Então, Salomão, que foi um homem muito rico, ele conseguiu ver que quanto mais dinheiro ele tinha, mais ele gastava. Quanto mais dinheiro ele tinha, mais dinheiro ele queria. Já reparou que tudo aquilo que nós valorizamos, quanto mais temos, mais queremos? Se você tem um relacionamento, um namoro, quanto mais afeição e amor você tem de outra pessoa, mais você quer. Mais você quer receber carinho de outra pessoa. Quando você trabalha, mais você quer galgar dentro da empresa, mais você quer funções maiores, mais você quer estar lá na presidência e subindo isso. Tudo que nós fazemos na vida e nós valorizamos, ou seja, atribuímos como riqueza, isso faz com que corramos ainda mais atrás de ter mais. Significa então que se a nossa riqueza fosse Deus, nós dia a dia nos esforçaríamos para ter cada vez mais de Deus. Tá vendo qual é o problema da riqueza? O problema da riqueza não é ter. O problema é ter errado. E, além disso, as pessoas ao nosso redor, elas usam e consomem da nossa riqueza. Como assim? Uma pessoa que tem um bom círculo de amizades, bons amigos, ela costuma se relacionar com esses amigos e eles vão trazendo amigos perto. E você vai compartilhando com seus amigos, isso é natural. Ou, quando você tem uma boa condição financeira, você vai ajudar um amigo, você vai sair e pagar para outra pessoa ter um lanche, fazer alguma coisa. E isso é totalmente normal, isso é demonstração de amor pelas pessoas. Mas se nós tivéssemos como riqueza Deus em nosso coração, as pessoas iam ser alcançadas pelo Deus que está em nós. Se nós fôssemos realmente cheios do Espírito Santo, que foi derramado em nossas vidas como promessa, as pessoas iam ser alcançadas por isso. Estamos estudando na minha igreja sobre ser movidos pela graça. Se nós realmente tivéssemos uma graça que fosse suficiente a nós e realmente só ela nos bastasse, fôssemos movidos para alcançar outras pessoas, como dizem Atos, outras pessoas reconheceriam Deus em nós. A presença de Deus seria forte em nós. A nossa maior riqueza, que é a graça, que é única e suficiente para nós, seria consumida e vivida por outros. Mas onde nós estamos colocando as nossas riquezas? Quando nós pensamos na nossa vida, o que nós pensamos de mais valioso? Seria um telefone? Seria uma rede social? Seria um ministério? Um relacionamento? Seria sua própria vida? Ou seria Deus? É interessante porque muitas vezes nós estamos perdendo o sentido do que é a palavra de Deus porque nós não estamos valorizando da maneira correta. Eu queria que a gente lesse um texto que está em Eclesiastes 4, capítulo anterior, versículo 8. Eu achei muito interessante. No versículo 7, Salomão fala que ele descobriu uma outra situação absurda debaixo do sol. E aí o versículo diz: havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem eu estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Eu queria deixar muito claro na sua vida que, assim como Jesus fala, a nossa riqueza tem que estar no reino dos céus. Nós precisamos edificar ao longo da nossa vida coisas do reino de Deus. Alcançar vidas, pregar o amor de Deus, se relacionar bem com o próximo, buscar a transformação dia após dia. Mas o nosso bem mais valioso, que nós temos controle e colocando o reino de Deus acima de todas as coisas, é a nossa própria vida. Nós só temos uma vida para queimar, só temos uma oportunidade de viver.
E muitas pessoas desperdiçam a vida. Deus ele deu propósito a nós, para glorificarmos a Ele, adorarmos o seu nome, louvarmos, amarmos ao próximo, sermos um com o Pai, um com o outro, nos relacionarmos felizes. Sendo que tudo isso gira em torno da nossa própria vida. A vida que nós perdemos, morremos e ressuscitamos com Cristo. A vida abundante, que os gregos chamam de Zoe, a vida espiritual transformada. Isso é o que nós temos de mais valioso que Deus nos deu. Nós precisamos viver abundantemente. Porque uma vida abundante, ela naturalmente prioriza as riquezas nos céus e naturalmente vive o reino de Deus na terra. Esse homem que está escrito em Eclesiastes, ele não percebeu que ele estava trabalhando sozinho, tinha muitas riquezas e os seus olhos alcançavam e não se satisfaziam. Ele não tinha irmãos nem filhos, ele não tinha ninguém próximo para usufruir disso. E é interessante porque quando você pensa em riqueza material, tudo que você faz é ficar para o seu filho, para a sua geração, para o legado, e você não vai usar disso. Quando você pensa de riqueza espiritual, isso vai ser atribuído a você como galardão. E Deus vai te recompensar segundo as suas obras. Eu não estou falando para você deixar de pensar no legado, não estou falando para você deixar de pensar na sua família. Mas pensa. Jesus um dia conta que um homem, quando viu que tinha grande produção, a sua ideia foi: eu vou derrubar os meus celeiros, fazer celeiros maiores, guardar os grãos e bens, e vou dizer à minha alma: alma, olha quanto você tem. Coma, beba, seja feliz e satisfaça. E aí Deus chega para ele e fala: louco, insano, hoje eu vou pedir a sua alma. E o que tens preparado? O grande problema na nossa vida é se nossa satisfação está nas riquezas materiais de agora. Sendo que a qualquer momento Deus pode chegar e falar assim: cara, acabou. O material vai ficar aqui. Eu tomo sua própria vida e aí vai ser decisão. Que foi falado no último vídeo. Vida eterna ou ausência de vida, ou seja, morte eterna. Nós precisamos ter realmente uma transformação de mente e priorizar o que é real. E aí fica a pergunta: o que você está considerando como a sua riqueza? Então, pessoal, eu espero que você seja impactado por esse vídeo. Eu realmente espero que isso transforme a sua forma de ver a vida e as suas riquezas, porque isso mudou o que eu percebo como valioso para mim. Que você possa compartilhar com outras pessoas, que elas possam ser impactadas, curtir, deixar aquele comentário sobre um assunto que você gostaria de ouvir. E se inscreva no canal para novos vídeos e não se esqueça, você é um forasteiro porque você não é deste mundo. Você está só de passagem. Deus te abençoe. Eu quero voltar.